Bom dia, presente aqui mais uma vez para o nosso estudo, para continuar. Então, estamos na pergunta 282 do Livro dos Espíritos da Vida Perfeita, né? E do Além-Túmulo, né? Então, aqui é relações no Além-Túmulo. Então, vamos fazer nossa prece para se conectar com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui. Estamos agradecidos mais uma vez por estarmos aqui para estudar, para aprender, para continuar a nossa evolução. Agradecido também por esses nossos irmãos desencarnados que aqui estão para conosco estudar, para junto conosco aprender. E agradecer também essa proteção que esses espíritos estão nos dando para que nada dê de errado, para que ninguém invada o nosso estudo. E obrigado por essa proteção. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Então, na pergunta 282, ele pergunta assim: como se comunicam entre si os espíritos? Aí ele responde: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Como para vós o ar o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro, né? Então, olha só. Nós produzimos som. O som é através do quê? Do ar. Então, quando nós falamos, né, nossas cordas vocais lá dentro, então nós temos órgãos apropriados, que são as cordas vocais, eles, né, o som bate no outro e com isso formam as palavras. Quando nós emitimos, né, aqui tem um som, tem o ar, esse ar faz com que o som saia, se propaga, então uma outra pessoa do outro lado tem também seus órgãos preparados, que é do ouvido, e consegue ouvir. Já lá no mundo espiritual, né, o que estabelece esse som é o fluido universal, né? É o fluido universal. Então, quando eles querem se comunicar lá, é como se fosse a gente aqui. Só que lá é o fluido que faz esta movimentação para sair o som. E muitas vezes eles nem precisam falar, só o seu pensamento, né, criam, formam e sai o som para o espírito, né? Porque muitas vezes, né, eles, quando querem se comunicar aqui, eles têm dificuldade. Então, quando você estuda e você consegue passar isso para esse espírito, consegue explicar a eles que eles conseguem falar, eles conseguem emitir som, porque onde eles estão, eles não precisam do ar, do som, e sim o fluido universal que está presente lá. Então, o fluido universal, né, que é o espiritual também, ele independe do mundo que está. Por exemplo, ele pode estar nesse planeta, pode estar no outro planeta, que são os fluidos de acordo com o que os espíritos precisam. Então, não tem essa do espírito vir aqui e falar que está mudo e não consegue falar. O que eles precisam se conscientizar é o estado que eles se encontram agora, que não é mais encarnado, e sim desencarnado. E ele desencarnado, pelo pensamento, eles conseguem formar o som, as palavras. Só que o nosso som, as nossas palavras, é material. A deles não é material mais. São fluidos universais que fazem esse som aparecer, ok? Na 283, pode os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Pode ocultar-se um dos outros? Aí ele responde: não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Pode afastar-se um dos outros, mas sempre se vê. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisível a outros espíritos,
se julgarem útil fazer. Ou seja, o espírito, quando quer, principalmente os espíritos perfeitos, ele pode se tornar invisível para outro espírito. Eles podem também, o outro espírito inferior, não ler o pensamento dos bons espíritos. Mas o espírito perfeito, ele consegue ver e consegue ler o pensamento desses espíritos inferiores, né? Por isso que muitas vezes, quando você tem algumas coisas para fazer, né, você vai e faça. Não fique falando ou pensando, porque eles conseguem muitas vezes ler, principalmente se você estiver no mesmo padrão vibratório desses espíritos inferiores. Então eles conseguem ler o seu pensamento, se você estiver no mesmo padrão vibratório, né? E às vezes a gente fala com a outra pessoa e você fala, eu falei com fulano, deu tudo errado. Aí você pensa que foi aquela pessoa que te desejou mal. Não. Quando você fala emitindo som, o espírito do outro lado inferior, ele consegue ouvir e começa a atrapalhar a sua vida. Aí você vai alegar que é a vizinha. E a vizinha não tem nada a ver, a vizinha não quer nem saber da sua vida. Ela pode até não ter gostado que você vai comprar um carro ou vai comprar uma casa na praia, ou vai fazer isso ou aquilo, né? E pode até não gostar, mas ela não tem capacidade de interferir se você não deixar. Então, os espíritos inferiores ouvem aquilo que você permite e se você estiver no mesmo padrão vibratório. Agora, se você for um espírito de luz e você não falar e você for fazer, eles ficam te vigiando. Eu fico vigiando a sua movimentação. Mas se você tiver uma proteção, uma egrégora boa, essa egrégora vai afastar esse espírito e eles não vão conseguir se aproximar para ver nada. Porque a luz atrapalha ele. Então quem tem bondade no coração, a pessoa boa, emite uma aura, emite uma luz. E essa luz afasta esse espírito, atraindo para vocês quem? Bons espíritos. Então por isso que nós temos que fazer uma reforma íntima. Quando a gente se mudar, para a gente mudar as coisas, né? Então vamos aqui na 284. Como pode os espíritos, não tendo corpo, comprovar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Aí ele responde: comprovam sua individualidade pelo perispírito que o torna distinguível dos outros, como faz corpo entre os homens. Então, quando você passa para o outro lado, né, você se torna espírito. Mas eu se desencarnar agora, quando eu for para o outro lado, eu vou nessa forma. Porque o meu corpo é como se fosse o próprio perispírito. Então, a minha última reencarnação é o que me aparece lá. É o que eu vou para lá, que eu vou levar. Então, se eu quiser aparecer dentro de uma mesa única, ou se eu quiser me tornar tangível, eu vou me aparecer assim. Mas muito cuidado, que há muitos espíritos que conseguem fingir, né? E aparecer como um outro ser, como eu, né? Porque eles conseguem plasmar, né? Eles conseguem plasmar, principalmente quando aquela pessoa quer ser iludida. Quando a pessoa quer ser, ela pede para ser iludida, né? Ela ora tanto para ver a mãe, ora tanto para ver o pai, que faz promessa, faz pactos, né? E esse espírito, para enganar, ele pode plasmar, ele pode se tornar tangível com a forma daquilo que ela quer. Se um católico fica orando muito para ver um anjo, ele vai ver um anjo. Se um evangélico ficar orando para ver um Espírito Santo, ele vai ver o Espírito Santo. Se querer ver Jesus, ele vai ver Jesus, mas não é Jesus. São espíritos disfarçando. Às vezes vem até da voz como Jesus. Então a gente precisa estudar para a gente não ser enganado. Quantas vezes, né, a gente dentro de uma mesa, de um trabalho mediúnico, a gente passa por essas questões de espírito vir se manifestar, não é se tornar tangível, mas se manifestar falando que é um ser, e as pessoas acreditam. As pessoas acreditam, acham que aquilo é verdade, né? Então vamos ficar por aqui, né? E depois nós vamos continuar o nosso estudo. Então vamos agradecer a espiritualidade que está aqui presente, que está nos auxiliando, agradecer esses irmãos que vieram aqui conosco ouvir, né? E
de aceitar a ajuda desses irmãos caravaneiros que vêm aqui resgatá-lo, levar para um hospital, né? Para uma sala de tratamento, para uma câmara, ou diretamente para uma colônia, seja onde for, seja como for e seja como for preciso. Então vamos lá. Obrigado. Obrigado, Bom Espírito. Obrigado, meus irmãos aqui presentes, nos auxiliando, nos ajudando. Obrigado, vovô Joaquim. Obrigado, vovó Cambita. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, boiadeiro de Sete Campinas, que está me auxiliando, me ajudando muito. Muito obrigado. Estou aqui agradecido a vocês. Que nós possamos estar sempre aqui e atento. Muito obrigado por tudo e dando como término nosso estudo de hoje. Que assim seja, assim é.